Muito bem-vindo, bem-vinda à aula 4. Que bom que você chegou até aqui. Isso significa que o conteúdo está te chamando a atenção. E isso faz toda a diferença também para o desenvolvimento da humanidade, de você estar interessado pelo que eu estou apresentando nesse curso de introdução à liderança solar. Hoje a gente vai ter uma aula um pouco desafiadora e difícil, porque a gente vai falar sobre o fenômeno do mal. Tudo aqui na Nova e nesse curso é baseado na antroposofia. Então eu vou trazer o olhar da antroposofia sobre o fenômeno do mal no ser humano e no contexto social. Então a gente vai falar de 3 forças atuantes do mal no ser humano e na sociedade. A primeira força é o que a gente chama de forças luciféricas. A força luciférica é uma força da ilusão, é a força que nos ilude através dos 5 sentidos. Então, o que se relaciona muito às forças luciféricas? Os prazeres como a coisa mais importante. Aqui também a gente pode falar sobre os 7 pecados capitais. Os 7 pecados capitais se relacionam com as forças luciféricas. Então, as forças luciféricas, quando a gente está dentro de uma força luciférica, ou quando a gente está diante de uma força luciférica, a gente pode chegar a nos acharmos deuses. Uma força luciférica, ela ilude a gente. Ela coloca a gente num lugar ilusório de poder. E esse poder, ele é um pouco diferente da outra força que eu vou apresentar, porque ele é um poder que vai para cima. Ele é o poder, por exemplo, de uma viagem que você faz, de uma meditação que você faz e você acha que você falou com Deus. Ou de um lugar que você vai e fala e você se acha um guru, entendeu? Então, as forças luciféricas, elas têm muito a ver com essas questões espiritualistas, né? Que a gente pode ver lugares que se diziam espirituais e no fundo não eram nada disso. Isso são forças luciféricas atuando. Então, as forças luciféricas, elas também nos prendem a essa obsessão pelos prazeres do sentido físico. Então, o sexo, a bebida, a droga, tudo isso que faz alterar a nossa consciência são forças luciféricas. Mas, segundo a antroposofia, Lúcifer, né, que é o regente das forças luciféricas, ele nos deu a liberdade, ele nos traz a luz. Só que o ser humano, ao longo do processo do desenvolvimento, ele foi acabando de não conseguindo trabalhar essa liberdade. Então, as forças luciféricas, elas também estão relacionadas muito com essa falsa liberdade. Eu sou livre porque eu faço o que eu quiser. Isso é muito uma questão de uma força luciférica. Então, a força luciférica, ela te ilude que você é uma pessoa livre. Quando, no fundo, você está dependente de várias questões dos sentidos físicos para atingir, vamos dizer, a plenitude. Isso a gente vê muito claro hoje na sociedade e eu quero que você faça esse exercício quando você terminar essa aula, de observar a sociedade, os ambientes sociais que você frequenta e tentar entender, putz, isso aqui é uma força luciférica. E aqui eu não estou falando que a gente não pode se divertir, ter prazer, né, fazer as coisas que dão prazer para o nosso corpo. Eu estou querendo dizer isso no exagero, quando isso se torna uma ilusão, quando isso se torna uma verdade, ou quando isso se torna o único caminho do prazer. Mas eu estou querendo dizer que as forças luciféricas, ela ilude essa questão do poder e principalmente eu quero que vocês olhem para a questão do poder espiritual, porque nós estamos também com esse boom da espiritualidade e esse boom da espiritualidade tem muito a ver com forças luciféricas, que é essa ilusão de que eu sou poderosa, de que eu sou um Deus. E agora a gente vai para a segunda força, que é o que a gente chama de arimânicas, né? As forças arimânicas, se Lúcifer a gente pode falar sobre uma força que joga a gente para a ilusão para cima, né? Para aqui, ficar viajando, Ariman joga a gente para a terra,
joga a gente para a questão de não existe nada além da matéria. Não existe nada, tudo é matéria. Então o Ahriman ele vai trazer essa questão do controle. Então, se tudo é matéria, eu tenho controle sobre as coisas são assim, raciocínio lógico, ciência indutiva. Então, o Ahriman, ele é uma força que tira da gente a conexão espiritual, porque só existe matéria. Nada do que os meus 5 sentidos, qualquer coisa que não é vista pelos meus 5 sentidos físicos não existe. Esse é o Ahriman. O Ahriman, ele vai ter uma relação muito forte com o dinheiro, porque o dinheiro eu posso controlar as coisas quando eu tenho dinheiro. Eu tenho a falsa ilusão de que eu tenho controle das coisas quando eu tenho dinheiro. Então o Ahriman, se o Lúcifer joga a gente para uma ilusão mais aqui, o Ahriman ele traz a gente para a ilusão da matéria, para a ilusão das coisas que não existem além do que eu vejo, do que eu tenho. O Ahriman também ele é uma força do eu tenho. Se eu tenho, eu posso. Se eu tenho dinheiro, eu posso fazer o que eu quiser. O Ahriman, ele, na antroposofia, a gente fala que ele vai enrijecer o ser humano. Ele vai trazer enrijecimento. E é interessante você pensar que nós estamos num ambiente social em que as ideias estão se enrijecendo. Então, as ideias estão se enrijecendo, o que está acontecendo? Está polarizando. As forças estão polarizando, porque as coisas estão enrijecendo e cada um está tomando o seu polo. Não está fluido, as ideias não são fluídas. Elas estão enrijecidas e elas estão sendo polarizadas. Por isso que a gente vê uma alta polarização na política. Por isso que a gente vê as pessoas brigando em extremos. Isso é arimânico. O extremismo é arimânico. Tempos desafiadores, mas graças a Deus nós estamos fazendo um curso de introdução de liderança solar e você está aqui. E o terceiro é o que a gente chama de forças azúricas. E a gente está muito num momento arimânico como sociedade, mas a gente já, principalmente com a chegada da inteligência artificial, a gente vai ver muita atuação das forças azúricas. Porque as forças azúricas, elas tiram o eu. E aí eu vou relembrar você lá atrás que o eu é a sua autenticidade, é o seu lugar de singularidade. É o seu ser singular, não tem mais ninguém igual a você, né? E a gente na antroposofia olha para isso como o espírito, né? Então, os seres azúricos, né, as forças azúricas, elas vão tirar o eu do ser humano. Ou seja, elas vêm para tirar a autenticidade, elas vêm para tirar, vamos dizer assim, a individualidade pura do ser humano. Ou seja, a partir do momento que um ser humano ele perde esse eu, o que acontece? Ele fica um boneco, um fantoche, e ele pode ser manipulado pelas forças que estão em volta dele. Então, um ser humano sem eu é um ser humano altamente manipulável. Ele vai ali seguir a boiada, né? Então, nós estamos nesse lugar como humanidade lutando com essas 3 forças. Ana, mas então como que a gente enfrenta isso, né? Como que a gente pode lidar com isso? Bom, a primeira coisa é fazer o que você está fazendo, que é buscando autoconhecimento, autoeducação, entendendo como a sua individualidade pode atuar no desenvolvimento de outras pessoas, trazer luz e calor para outras pessoas, que é a liderança solar. Então, mas eu queria trazer esse pensamento nessa aula. Para a gente lidar com o mal, a primeira coisa que a gente precisa ter é uma individualidade forte. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter é a capacidade de educar a nossa alma. Porque o mal, ele ganha força quando a gente fica só na alma da sensação, na reatividade. O mal, ele se aproveita da alma da sensação, ele alimenta a alma da sensação porque ela é reativa. E a reatividade para o fenômeno do mal é ótimo, porque ele não quer que o ser humano pense. Então, a gente olhar para uma ação que trabalha a autoeducação, que trabalha a reatividade, que trabalha os instintos, que colocam as coisas cada uma no seu lugar
Isso é a melhor coisa para não exterminar o fenômeno do mal, porque a gente não extermina nada. Eu gosto muito da frase, nada se perde na Terra. Essa frase vale para uma lei da Terra. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então aqui a gente precisa pegar esse fenômeno do mal e transformar ele. E como que a gente transforma esses impulsos, né? Que a gente falou, esses 3 impulsos? Com a autoeducação, com a educação da alma, com olhar para essa alma da sensação e fazer ela subir para a alma do intelecto. E depois da alma do intelecto fazer ela subir para a alma da consciência. Para que essa alma da consciência esteja preparada para atuar a partir da própria autenticidade. Então, a educação da alma é muito importante no processo de autoconhecimento. Eu gosto muito de falar que autoconhecimento não é nada sem autoeducação. Então, quando você escolhe ter autoconhecimento, quando você escolhe seguir um caminho de autoeducação, quando você escolhe fazer um curso de liderança solar, é porque você sim está preocupado com esses fenômenos do mal que estão atuando de maneira feroz na sociedade hoje em dia e em nós, individualmente. Então eu queria falar uma coisa, eu queria terminar essa aula lembrando o que a gente falou lá no começo sobre a questão da alma do intelecto, sobre a questão da nossa capacidade de ter autoconsciência, de pensar. A nossa grande arma contra o fenômeno do mal é o nosso ato de pensar. A nossa capacidade de pensar é a grande ferramenta para a gente transformar esses fenômenos do mal em algo bom para o desenvolvimento da humanidade e em algo bom para o nosso desenvolvimento individual. Eu acho que eu vou dar um exemplo bem simples, que é tipo assim, quando acontece uma coisa ruim com você, na hora você acha ruim. Mas depois, quando você põe as barbas de molho, quando você começa a pensar sobre esse fenômeno, quando a gente começa a pensar sobre, putz, aconteceu isso, porque eu fiz isso, mas será? Será que eu vou ter que falar desculpa? Por que será que isso aconteceu? Quando você começa a pensar esse fenômeno ruim, mal, vamos dizer assim, que aconteceu com você começa a transformar ele e no final eu tenho certeza que você vai tirar uma lição disso. Você vai talvez mudar a sua opinião, você vai pedir uma desculpa, você vai fazer diferente. Então o mal em si, ele não tem que ser exterminado, mas ele tem que ser transformado pela nossa capacidade de pensar e ter autoconsciência dos fenômenos. Então é isso, essa aula é um pouco... Até eu fico sem ar, porque os tempos estão chegando e estão ficando desafiadores, mas a gente tem total capacidade de passar por isso como humanidade. Eu sou uma otimista realista. E as próximas aulas a gente vai encontrar soluções para isso, né? E você está aqui para se desenvolver e entender o que é uma liderança solar e dar os seus primeiros passos do que uma liderança solar precisa saber, o que está acontecendo no mundo, o que é o ser humano e o que precisa ser feito para ser uma liderança solar. Até a próxima aula. Since Socrates and Plato, we usually call thinking to be engaged in that silent dialogue between me and myself. In refusing to be a person, Eichmann utterly surrendered that single most defining human quality, that of being able to think. And consequently, he was no longer capable of making moral judgments. This inability to think created the possibility for many ordinary men to commit evil deeds on a gigantic scale, the like of which one had never seen before. It is true, I have considered these questions in a philosophical way. The manifestation of the wind of thought is not knowledge, but the ability to tell right from wrong, beautiful from ugly. And I hope that thinking gives people the strength
to prevent catastrophes in these rare moments when the chips are down. Thank you.